Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Álvaro do canal Devocionais Diários e eu quero trazer uma palavra para você neste vídeo. Mas antes de trazer esta palavra, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você clicasse no sino de notificação e que você compartilhasse os nossos vídeos, E com certeza Deus vai te abençoar, amém? A palavra que Deus colocou no meu coração neste vídeo é sobre Pedro, no capítulo de número 16 de Mateus, a partir do versículo 13, diz: indo Jesus para os lados de Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem diz, pois, ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou a dizer: quem sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O texto que eu acabei de ler fala de dois momentos na vida deste grande apóstolo chamado Pedro. Para que todos saibam, Pedro foi um dos principais apóstolos de Jesus, e após a morte e ressurreição de Jesus, ele foi aquele que liderou a igreja em Jerusalém. Mas a Bíblia fala que ele teve dois momentos distintos. O primeiro momento fala que ele tem uma revelação dos céus. Ele tem uma declaração que não é uma declaração de uma ideia, de um achismo, de alguma coisa que de repente ele chegou à conclusão, mas o Espírito Santo de Deus revelou a ele quem era Cristo. E de fato Cristo não era um profeta qualquer ou um dos profetas do Antigo Testamento. Jesus era o profeta. Jesus era aquele que havia de vir. E Pedro, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a palavra de Deus nos mostra que neste momento em que Pedro faz esta declaração impactante, esta declaração que talvez surpreenderam os discípulos, amigos de Jesus, de Pedro, mas não surpreendeu o próprio Jesus. Jesus, ele diz que não foi carne nem foi sangue, e ali Jesus fala que através daquela palavra, desta declaração, que Deus edificaria a igreja do Senhor. A igreja do Senhor seria edificada na pedra fundamental, na pedra angular, que era Cristo. E Pedro representava uma pequena pedra. Se a gente for olhar no dicionário, se a gente for olhar o significado da palavra Pedro, significa rocha ou pequena rocha. Então, através daquela pequena rocha, Deus iria edificar a igreja. E a gente percebe, o primeiro ato é que uma declaração, uma revelação divina faz com que a igreja seja edificada. Em contrapartida, após esse grande episódio, após Pedro ficar bem na fita, houve uma outra situação da qual ele não foi feliz. Jesus, ele faz uma declaração para os seus discípulos de que era necessário que ele morresse, que ele padecesse na cruz, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse dentre os mortos. E aí Pedro, naquela empolgação, não sei se porque Jesus falou para ele que através dele seria edificada a igreja do Senhor e as portas do inferno não prevaleceriam sobre aquela igreja, ele diz para Jesus, ele chama Jesus à parte e ele repreende a Jesus. Ele chama a atenção de Jesus para que Jesus não falasse aquela asneira, aquela besteira. E Jesus logo a seguir diz: arreda-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus. Como pode uma pessoa que uma vez edificada pode ser pedra de tropeço para o Senhor? E eu vejo nesse texto, meus irmãos, a vida de muitas pessoas que outrora foram edificadas no Senhor. Pastores,
profetas, evangelistas, mestres, pessoas que se converteram ao evangelho, e a conclusão que eu chego é: só pode ser pedra de tropeço aquele que um dia foi edificado. Deus não falou para Judas que Judas era uma pedra de tropeço, porque Judas não foi edificado. O texto nos mostra que quando Pedro faz aquela declaração sobrenatural, Deus edifica, fundamenta naquela palavra, naquele homem, a edificação da sua igreja. Existem pessoas que foram edificadas no Senhor e que se tornaram pedra de tropeço. E eu faço uma pergunta: quem você é? Você é uma pedra de edificação ou uma pedra de tropeço? Tá bom? Que você fique com esta palavra, que você reflita, que você medite, que você entenda que através de você muitas pessoas serão edificadas ou muitas pessoas vão se tropeçar, porque você é uma referência para a vida dessas pessoas. Amém? Gostaria que você curtisse o nosso canal, que você se inscrevesse no sino de notificação e que você divulgasse, doasse alguma oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós estamos fazendo com que este canal seja um canal em que vá alcançar muitas pessoas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que Ele sobre ti levante o rosto, que Ele te dê a paz desde agora e para sempre. Graça e paz. Shalom.